Olá, sétimo ano, eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História de vocês. E hoje nós vamos para a nossa aula número 62. Ainda estamos falando da formação do território da América Portuguesa. E vamos falar ainda sobre o tropeirismo. Mas a nossa aula hoje é especial e vocês vão descobrir por quê. Vem com a prof. O objetivo da nossa aula, nós sempre começamos com os objetivos, não é mesmo? Aprofundar nossos conhecimentos sobre a história da fundação do estado do Paraná, analisar o movimento do tropeirismo para o estado do Paraná e identificar o legado deixado pelos tropeiros. Retomando o que nós estudamos na aula passada, o caminho de Viamão, o porquê ele foi tão importante, o caminho de Sorocaba-Viamão, para o estado do Paraná, como ele ajudou na economia e na construção economicamente do nosso estado. Os entrepostos, que eram as vilas, né, que a professora montou várias cidades que foram fundadas exatamente porque eram paradas de tropeiros, e o caminho de Piabiru. Lembra que saíam de um oceano para outro, do Atlântico para o Pacífico, do Pacífico para o Atlântico? Que eles demoravam 3 anos para atravessar todo o nosso continente sul-americano. E olhe lá, a professora trouxe outra vez, né, o quadro Rancho Grande dos Tropeiros, de Benedito Calixto, de 1921. Ao fundo, a igreja, que era um hospital também, Igreja da Misericórdia em Santos. Então, a professora trouxe essa imagem novamente exatamente para vocês não esquecerem como era um acampamento tropeiro. A trempe novamente, né, com o fogo de chão, onde eles faziam as comidas, esquentavam a água. Aqui os tropeiros, então nós conseguimos ver as mulas, os tropeiros sentados, negociando. Era uma feira onde havia negociação comercial. Lá atrás o carro de boi. Então assim, mais ou menos para vocês entenderem como eram essas feiras e como eram essas freguesias, né? E aqui algumas casinhas, né, algumas construções que eram onde eles ficavam e se acomodavam. Claro, a professora trouxe novamente a imagem do caminho de Piabiru, que é tão bonita para vocês entenderem, né, como isso teve importância na construção do nosso estado, na construção da economia do nosso país e na construção também da economia sul-americana. Olha só, que bacana, saía. Olha quantos países ele atravessava: Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil. Bacana, né? Então, vamos começar. O que a professora tem de especial na aula de hoje? Sempre nós temos algo especial para o sétimo ano. Nós vamos fazer análise de obras do Debré. Então, nós vamos analisar parte por parte dessas telas, dessas obras, e vamos entender o que elas contam para nós. Vamos lá? Aqui é uma vista da Vila de Itu, de Debré, de 1827. Vamos ver o que ela conta para nós? Olha só, nós vamos trabalhar a hierarquia dentro das tropas, tá? Então, aqui nós já começamos a identificar. A cidade está lá, eles estavam chegando, estavam nas mediações da cidade. Aí nós vemos o quê? Um tropeiro aqui, em cima de uma mula, chapéu de aba larga, uma capa bonita, com uma cor um pouco mais escura. Lembra que tecidos escuros eram caros na época do Brasil colônia? Então quer dizer que significa que provavelmente ele é o dono da tropa. Aqui já tem mais 2, só que já estão a pé, não estão em cima das mulas. Então, ó, peraí, mas esse aqui, professor, ele tá com uma bota. A professora trouxe na Semana do Conhecimento a bota de garrão de potro para vocês, que era feito do couro da pata do cavalo. Então, é uma bota dessa, tá? Olha, lembra que a professora comentou que ela esticava até quase o joelho? Então, só que ele já era armado, já tinha arma. Então, quer dizer, peraí, ele já não era o dono da tropa, mas ele também não era tão pobre assim. E aqui nós temos mais um tropeiro que está descalço e se vocês olharem, a vestimenta dele é inferior à vestimenta dos outros 2. Ó, ele está trazendo animais de caça para a alimentação deles, né? E vocês podem perceber que ele também, a cor da pele dele é um pouco mais escura, então provavelmente é um negro alforriado.
Olha lá, a organização da tropa. Vamos entender. O peão tropeiro, ou arrieiro, ou bruaqueiro, era o condutor da tropa. O dono da tropa era o comerciante. Lembra do Cristóvão, que foi o primeiro tropeiro nosso? Ele era um comerciante rico. Ele era o dono da tropa. Então, a tropa era dividida em lotes. 7 animais, tá? Com 7 animais em cada lote, que carregavam 120 quilos cada em média. Galera, a mula é um bichinho muito forte. Elas carregavam 120 quilos cada uma. Então, esses lotes eram normalmente com 7 animais, 7 mulas. E havia um tropeiro, um peão tropeiro para cada mula. Conforme a mercadoria, se essa mercadoria fosse muito preciosa, eles colocavam até 2 tropeiros para cuidarem desses animais, porque o caminho era perigoso, né? Não era tão fácil assim atravessar rios, atravessar pontes com esses animais. Olhe lá, vamos começar as nossas análises. Olhe lá, o dia a dia. Tropeiros Pobres de São Paulo, Jean-Baptiste Debré, de 1823. Vamos entender o que essa obra quer dizer para nós. Olha que obra bonita. Pode perceber, nós temos 3 personagens. Vamos descobrir o que é cada um deles? Vamos lá. Olha, a professora recortou para vocês. Olha aqui, ó. Primeiro, análise da obra. Os peões, ó, eles estavam descalços, então a vestimenta deles era simples e eles estavam descalços, os 2. Então, o que isso significa? Que eles realmente eram os peões, eles não eram o dono da tropa. E olha, a bruaca, por que eles eram chamados de bruaqueiros? Olha a bruaca. A professora trouxe para vocês umas cestas de vime na Semana do Conhecimento e comentou que também havia umas bruacas que eram feitas de couro. Eram essas aqui, ó. Pode ver, ele está descarregando. Então, isso também significa que a hierarquia dele na tropa é menor, porque ele está descarregando a mercadoria, está descalço, ele é negro, então a hierarquia dele é um pouco mais baixa. Olha lá, vamos continuar analisando. Aonde eles estavam? Eles estavam em um entreposto, porque como que você sabe, professora? Ó, as mulas ali toda enfileiradinha, ó, alinhadas, esperando a descarga. Então eles estavam numa parada, numa freguesia. Eles estavam descarregando a mercadoria para deixar que a tropa, as mulas descansassem e comercializassem a mercadoria que eles trouxeram. E olha, a outra hierarquia da tropa, a indumentária deste personagem. Olha a postura corporal dele. Ó, ele está com uma capa escura no ombro. O que isso quer dizer? Novamente, tudo vestimenta, indumentária que tinha um tingimento mais forte era muito mais caro. Então, ele tinha mais posses. Ah, professora, mas ele está com a calça remangada. Sim, ele está com a calça remangada. Por quê? Provavelmente ele estava de bota, tirou a bota para o descanso. Mas olha, ele tem algo na mão, provavelmente um laço. E ele está de chapéu. Então, significa que ele, se não era o dono da tropa, ele era alguém muito próximo do dono da tropa. Um irmão, um primo, ou então como se fosse um peão de confiança. Outra imagem, essa interessantíssima. Pobres Tropeiros de Minas Gerais, também do nosso amigo Debré, da Fundação Raimundo Castro Maia, do século XIX. Primeira coisa que a professora quer mostrar para vocês. Depois prestem atenção com calma, revisem a aula no YouTube ou no Classroom e prestem atenção. Todas as imagens que Debré traz para nós, os tropeiros, eles têm no pé, aqui ó, esse dedo um pouquinho mais afastado, o primeiro e o segundo, se vocês prestarem atenção. Olha, este tropeiro aqui, também o dedo chega a ser até um pouco deformado. Se vocês prestarem atenção nos dedos deles, fica em forma de garra. Por quê? Assim, eles passavam por florestas úmidas, por lamas, e esses peões não andavam de bota, eles andavam descalços. Então, se eles andassem com o pé assim, ó, planchado no chão, o que acontece? Você escorrega. Então, eles aprenderam com os índios, porque também havia índios que se tornaram tropeiros e ajudavam os tropeiros. Eles andavam com os pés como se fossem garras,
porque eles se seguravam no chão. Então, por exemplo, a floresta com muita lama, muito lamaçal, eles se seguravam e conseguiam não escorregar. Assim, eles não se acidentavam ou, né, perdiam a mula e toda a carga. E acidentes, quando aconteciam, eram gravíssimos. Normalmente eles morriam. Então, vamos analisar esta obra? Olha lá. E esses peões, será simples a indumentária deles ou é um pouco mais rica? Né? Não, eles eram simples, olha os pés descalços, né? Olha, inclusive esse peão aqui, ele está com uma espora. Por quê? Exatamente porque é o trabalho dele. Então, dá para perceber, se ele tivesse um pouco mais de posses, ele estaria com uma bota, porque com certeza isso machuca os pés, né? Olha lá. E eles estavam aonde? Por que eu sei que eles estavam numa parada também? Porque é hora do descanso, é a hora do lazer. Ele está ali encostado, conversando, sossegado, né? Provavelmente os animais, as mulas, se tivesse gado, estavam soltos no pasto. Então, era a hora do lazer e do descanso deles. E outra coisa que nós temos que chamar atenção. Todos têm um crucifixo. A religião era muito forte entre eles. Olha lá. O tropeirismo era uma profissão, era um legado que se passava de pai para filho. É possível que, na parte em destaque, olha só, desta obra, Debré tenha representado um menino acompanhando seu pai, um tropeiro para aprender a profissão. Existem muitos poemas e canções que falam da profissão passada de pai para filho. E aqui Debré provavelmente quis exatamente representar isso, porque aqui ele representou um menino de uns 12 ou 13 anos. E ele também está descalço, né? Pode perceber, eles estavam conversando, então ele está prestando atenção, né, no que os outros dois peões estão fazendo. E ó, se vocês prestarem atenção aqui, ele está de chapéu, então quer dizer, puxa, ele tem uma proteção um pouco maior. Ó, o pai dele também tem um crucifixo, ele também tem, ó, aqui atrás, bem na pontinha, se a gente prestar atenção, é um crucifixo, ó. Né? Olha a riqueza dos detalhes. E, claro, a indumentária também era feita daquele tecido que a professora mostrou para vocês. Esse aqui, olha só. Esse tecido que era mais simples. E se vocês prestarem atenção, tem botões? Não. Eram todas amarrações como essas, ó. Então, a gente consegue saber que eles eram peões, né? Eles eram os bruaqueiros desta tropa. Então, vamos lá, continuando a nossa análise. Mas antes, eu quero saber se o 7º ano prestou atenção em tudo que a professora falou. Vamos lá? Vamos para um quiz? Refere-se à organização das tropas. Quem era o bruaqueiro? O dono da tropa? O comerciante dos entrepostos, das freguesias, das vilas? O peão da tropa ou o missionário? Vamos ver se vocês prestaram atenção, 7º ano. Daqui a pouco eu volto e corrijo com vocês.
Então, galera, vamos lá? Era o peão da tropa, isso mesmo. Vamos continuar com a nossa análise. Vamos lá. Aqui é sobre o dono da tropa. Campeiros, Jean-Baptiste Debré, de 1823. O que será que essa obra quer conversar? O que ela representa para nós? Vamos ver? Ó, nós temos 3 personagens. Vamos ver o que Debré quis nos contar? Primeiramente, hierarquia da tropa. Se mostra pela indumentária e postura corporal dos personagens. Como que está esse personagem? Galera, o Debré, ele pintava no dia a dia. Então, ele desenhava e, claro, ele ia desenhando o que ele ia encontrando. Mas algumas pessoas até faziam poses e paravam para que ele desenhasse. Foi o que aconteceu aqui, né? O dono da tropa era mais, digamos assim, ele não trabalhava tanto. Aí ele sentou lá muito bonitão, faceiro, e ainda fez uma pose para o Debré pintá-lo. Olha só! Então, a gente já começa a desconfiar que ele era um homem de posses, né? Olha lá, o que nós estamos vendo? A indumentária dele, botas. O que nós estamos vendo assim? A calça, o jaleco. Olha essa cartola. Não é de feltro, não é de palha, ela é de um tecido, quase um tecido. Pode ver que o Debré, ele coloca, se você prestar bem atenção em volta, assim, ele coloca uns riscos e ela é branca, mais iluminada. Era de um tecido ou de um material mais fino. Lá atrás, olha só, depois nós vamos falar daquele peão lá atrás. Olha a diferença da indumentária deste peão para o dono da tropa, bonitão, barba feita, olha só que bonita a barba dele, toda desenhada, né? Bem bonitão ali, sossegado. Olha lá outra coisa, vocês repararam que tem botões no jaleco dele? Olha lá, o dono da tropa, claro que a roupa dele é muito mais requintada, com botões, algumas vezes o jaleco, parece que é um casaco mais curto, é chamado de jaleco. Ele normalmente era de veludo e ele usava botas. Então, o que a professora vai mostrar novamente para vocês? Aqui nós temos uma camisa de um tropeiro simples, de um peão simples, do bruaqueiro. Então, o tecido é mais leve e, como a professora mostrou da outra vez, existem amarrações. Na verdade, ali existem os botões. E botões era algo muito caro. Então, o peão mais simples não tinha dinheiro para isso, né? Olha lá que bonitão, bem faceiro ele, não é verdade? Então, vamos analisar os outros 2 peões. O que eles estão fazendo? Cuidando dos animais, enquanto o dono da tropa está descansando. Este que está em cima dessa mula, provavelmente era um peão que tinha um pouquinho mais de dinheiro do que esse aqui, porque ou era um parente, ou era um irmão, ou um sobrinho, um tio, um primo, ou um agregado de confiança. Porque, não parece, mas ele está de bota e ele está com palazinha. E o chapéu dele também é um pouco mais refinado. Agora, este peão aqui do cantinho, Afe Maria, é o mais pobrezinho da tropa. Pode ver, as roupas estão rasgadas, ele está descalço e é um negro. Provavelmente um negro livre, alforreado. Então, fora isso, nós temos também a nossa herança culinária. O que os tropeiros deixaram para nós? Ai, que delícia! O arroz carreteiro feito com o charque, o feijão tropeiro. Como que é feito o feijão tropeiro, professora? É um feijão sem caldo, que é misturado farofa e linguiça calabresa. Ai, é uma delícia! A paçoca de pinhão, que vocês já conhecem, que a professora mostrou na Semana do Conhecimento, que tem variações, né? E é feita com o pinhão cozido e a carne cozida do porco amassada em pilão, né, com a farinha ou a farofa, e amassa, bate, até ela virar uma paçoquinha, assim, que eles iam comendo durante a viagem. Costela de fogo de chão e um entreveiro. Opa, esse vocês não conhecem, sabe como é? É típico do nosso estado, do estado do Paraná. São carnes, eles faziam normalmente com o que se sobrava de carne, então porco, galinha e o próprio boi. Então, eles cortavam em cubos e os legumes que eles conseguiam pegar aonde eles estavam, onde eles paravam. Então, aqui hoje, no estado do Paraná,
nós fazemos com pimentões amarelos e pimentões vermelhos. E o pinhão, só que o pinhão não era igual a paçoca de pinhão, que você moía o pinhão. Era o pinhão cozido, cortado só no meio. E eles faziam um tipo de um caldo, um molho com aquela carne e os legumes. E olha, bem gostoso e sustentava muito. Herança cultural. Vamos ver o que eles deixaram para nós. A literatura, os causos de galpão, as pajadas, os poemas, o folclore, as danças birivas e a dança da chula. Nos tropeiros, as tropas só haviam homens, então essas danças são feitas só por homens. E a gramática, as nossas expressões populares. Cor de burro quando chove, tira o seu burro do sol, né? Olha, né? Cuidado. Então, isso daí são expressões que vieram dos tropeiros. Então, o que nós aprendemos nessa aula? Que aula gostosa, não é? Tão bom você aprender com obra de arte, é tão bom você entender o que aquilo representou para nós, o que Debré quis nos contar, representando toda aquela imagem, não é verdade? Então, olha, aprendemos um pouco mais sobre a história da fundação do nosso estado, o movimento do tropeirismo no Paraná e o legado que os tropeiros deixaram, fundação das cidades, a parte de indumentária, a gramática, os poemas, as músicas, porque eles também cantavam, também levavam violão. Então, tudo isso acabou que ajudou a construir a identidade do Paraná, do nosso povo, da nossa nação. Não é mesmo? Viu que bacana? Eu falei que essa aula ia ser legal? Então, a próxima aula também vai ser divertida. Não perco, eu espero vocês. E outra coisa, e a atividade do Class 1? Vocês estão fazendo o 7º ano? Espero que sim, não esqueçam. Faça atividade, manda lá para o professor para ele poder computar a sua frequência. E a outra coisa, digam oi para o Luiz. Oi, Luiz. É meu amigo que veio aqui conversar com os meus queridos, os meus alunos surdos. Um abraço e um beijo para vocês. Espero sem falta para a próxima aula. Até lá!